Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o pastor Telmo Noé Emeris. Desejo que a paz do nosso Deus esteja com você. Nos reunimos virtualmente em nome do nosso Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de saudá-los com o salmo deste domingo, que é o Salmo 86, versículos 11 a 17, e diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Que bom que o nosso Deus ensina o caminho
através da sua palavra, que nós nos deixemos conduzir pelo Senhor e ajudemos outras pessoas a seguirem nos passos do nosso Senhor Jesus. Amém. Diante desse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é santo, puro, reto e bom, confessamos também os nossos pecados e pedimos que Deus nos abençoe também na hora que refletirmos sobre a sua palavra. Queremos orar. Querido e amado Senhor, obrigado pela tua direção, porque nos ajudas, nos consolas, tu nos conheces profundamente. Tu bem sabes, Senhor, que muitas vezes nossos corações se voltam às coisas erradas do mundo, que falhamos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Tenha, Senhor, misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e trabalhes de tal forma em nosso coração que essa terra produza os frutos que te agradem. Fales a nós, Senhor, também nesse dia, através da tua palavra que é santa e boa. Dá-nos a compreensão do teu Espírito, para que aproveitemos bem esta boa semente que é a tua palavra e que ela se multiplique em nossos campos. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O salmista diz no Salmo 86, versículo 5, Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Que bom que esse Deus é bondoso e é perdoador, é Ele quem nos perdoa de todos os nossos pecados. Que Ele fale ao nosso coração agora, quando também meditamos sobre a sua palavra, texto do Evangelho do livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e os versículos 36 a 46. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia
e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, semana passada nós refletimos sobre a parábola do semeador e agora temos essa parábola do joio que foi semeado pelo inimigo e a parábola do trigo, né? Trigo do joio, trigo semeado por Deus. Lembrar então que o trigo alimenta e o joio atrapalha. É difícil no início de Jesus distinguir o joio do trigo, pois são muito parecidos. Eu fiquei pensando neste texto e cheguei à seguinte conclusão. Nós, membros do povo de Deus, podemos ser trigo ou podemos ser joio. Na verdade, esta é uma opção que nós fazemos, uma escolha. E sobre isso eu gostaria também de refletir com vocês neste dia. Vamos pegar a imagem da outra parábola contada logo a seguir, para que nós possamos entender. Um homem encontra um tesouro precioso no campo e vende tudo o que tem para adquiri-lo. Numa análise bem rápida, usando uma parábola para iluminar a outra, poderíamos dizer que trigo é quem vende tudo o que tem para adquirir o tesouro que encontrou. Que tesouro é este? Ora, é o próprio Jesus. O crente trigo, por assim dizer, é a pessoa que percebe, ao encontrar Jesus, que Ele é tudo o que essa pessoa precisa para ser feliz e ter também a eternidade. Então enxerga Jesus de uma forma tal que Ele acaba se tornando sua própria vida também. Esta pessoa, quando recebe a Jesus e o deixa se transformar por Jesus, acaba se confundindo com o próprio Jesus nas suas atitudes e até começa a pensar de forma muito semelhante ao próprio Jesus. Aproveitando aqui a ideia do trigo, né, o cristão como trigo, trago o pensamento de Lutero, que ele vai usar uma imagem da culinária quando fala em Cristo. Ele diz que nós, cristãos, somos um bolo só com Jesus. Ou seja, as minhas ações, os meus pensamentos são tão parecidos com os de Jesus que é difícil separar um do outro. É a pessoa que começa a fazer tudo muito parecido com Cristo, pois o Senhor adentrou de tal forma em sua vida que transformou até a sua forma de pensar. Este é o crente trigo. E quando esse homem finalmente encontrou o tesouro, aqui Jesus fala algo que chama a atenção. Diz, ele imediatamente o esconde. Jesus diz no versículo 44, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. O que ele está fazendo aqui? Por que esconderia esta maravilhosa riqueza recém-descoberta? O apóstolo Paulo faz a mesma coisa quando ele encontra Cristo. Então Paulo, depois que tem esse encontro com Cristo, ele vai para os desertos da Arábia para esconder, de certa forma, o seu tesouro. Como diz em Gálatas 1,17, Paulo devia estar pensando, eu não quero que ninguém ou nada me desvie desse magnífico tesouro que eu encontrei em Cristo. Não quero ouvir a opinião de mais ninguém sobre isso agora. Eu tenho de agarrar essa verdade só para mim. Eu vou compartilhá-la com os outros depois que eu entender totalmente a grandeza do que eu descobri. Esta parábola, este homem nessa parábola, me lembra muito o apóstolo Paulo. Jesus diz que ele encontra um tesouro que ele esconde e vai negociar. Quando Jesus diz que o trabalhador do campo vende tudo aquilo que ele possui para conseguir este tesouro, aqui a palavra grega é negociar ou fazer uma troca. Quer dizer, ele procura fazer uma troca de mercadorias ou de serviços, ele não utiliza o dinheiro. Isso aqui é muito importante.
Em outras palavras, eu diria que Jesus está falando que não se pode comprar coisas espirituais com coisas materiais, com dinheiro. Sabemos que não podemos conseguir coisas espirituais com dinheiro, mas então como é possível comprar algo do nosso Pai bendito? Isaías responde isso no capítulo 55, versículo 1. Ali é Jesus, Deus convidando, né? Vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Em outras palavras, Deus está dizendo o que tem valor para você. Não pense agora em termos de dinheiro. O que realmente importa para você. É isto que eu quero. É este o preço para você ter este tesouro. Voltemos novamente o pensamento para o apóstolo Paulo, que é um grande exemplo de vida para nós. Como Paulo pôde usufruir de tão grande tesouro que ele encontrou. É como se Deus falasse a Paulo: você quer realmente esse tesouro, que é o meu filho Jesus? Então renuncie a todos os seus objetivos, ambições, planos e esperança. Eu te darei o próprio Cristo para que viva em ti e através de ti. Os desejos dele, de Jesus, se tornarão os teus desejos. E então conhecerás a alegria e a felicidade que realização alguma jamais poderia te dar. E a gente se pergunta, bom, mas Paulo pagou esse preço? Ele mesmo responde em Filipenses 3, versículos 7 e 8, quando ele diz assim: todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Veja que interessante, Paulo, ele pagou o preço para ter o tesouro. Então, para termos o tesouro, para sermos trigo, nós também precisamos pagar o preço. E se fizermos, certamente nós vamos dizer como Paulo: o que eu perdi, eu considero refúgio. Na verdade, eu troquei algo que para mim hoje é lixo, pelo que é muito mais precioso, que é o meu Senhor. Vejam, Paulo, ele encontrou um tesouro de um valor tão grande que valeu a pena deixar tudo para trás para adquirir este tesouro. E uma pergunta que a gente deveria se fazer é: o que eu deixo para trás para seguir a Cristo? O que eu deixo para trás para conseguir este tesouro que é Cristo Jesus? Na verdade, existe uma expressão bíblica que nos fala para nós não olharmos para trás. Não sei se vocês lembram da história da mulher de Ló no Antigo Testamento. Deus disse que iria destruir a cidade de Sodoma por causa dos pecados dessa cidade, mas deu a oportunidade a Ló e a sua família de fugirem antes. Só que eles não deveriam olhar para trás enquanto fugiam. E a mulher de Ló olha para trás e o que acontece, vocês sabem, ela vira uma estátua de sal. É claro que aqui há todo um simbolismo por trás desta história. A palavra usada para olhar no hebraico é nabat. Não fala de alguém que olhou para trás apenas por curiosidade, para ver o tamanho do estrago produzido pelo juízo divino. Fala de alguém que tinha o seu coração preso ao que deixou, mostrando um apreço pelas coisas que havia abandonado. É como se o coração ainda estivesse preso à antiga vida que deixou para trás. Jesus diz em Lucas 17, 23, lembrai-vos da mulher de Ló.
Há muitas pessoas que se dizem crentes em Cristo, mas agem como se fossem a mulher de Ló. O coração está muito preso a este mundo, está muito dividido. Olham para Jesus, o grande tesouro, mas não querem abandonar totalmente o seu pecado, pois também o amam. Tem uma personagem muito interessante, um pregador inglês do século XVIII, John Wesley. Ele declarou assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Achei essa expressão, esse pensamento muito interessante. A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Usando uma imagem bíblica, um certo pregador disse: difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. O que isso significa? Que muitas pessoas encontraram o grande tesouro, ficaram muito felizes, mas o seu coração continua preso àquilo que Deus condena. O estilo de vida do mundo o prende. Quantas pessoas estão presas, por exemplo, à pornografia? Gente crente, que não tira o coração dessas coisas, acha que não tem nada demais, mas tem. Porque pornografia é condenada por Deus. Gente que quer continuar no caminho das drogas. Acha que pode seguir a Cristo, mas pode também seguir o caminho da alienação, da fuga, usando drogas para tal. Há pessoas que querem seguir a Cristo, mas seu objetivo de vida continua o mesmo, ganhar dinheiro. Os bens materiais lhe prendem. O objetivo de ter sucesso aos olhos do mundo fala mais alto. E assim seguem com o coração preso àquilo que Deus condena. Somente com uma aproximação bem intensa junto a Deus, conseguiremos vencer este desejo de olhar para trás, de seguir o caminho da mulher de Ló. Mas este é um processo, como diz John Wesley, de santificação. É quando as coisas erradas, então começam a perder o atrativo. Mas nós só podemos ser santificados por Deus, e não por nossas próprias ações, pelo nosso agir. Na verdade, nós podemos e devemos nos aproximar de Deus de tal forma que, pelo agir do Espírito Santo, nossa vida vai sendo transformada. E daqui a pouco, aquilo que era tão atrativo para mim perdeu a graça. E o que era tão pesado, como, por exemplo, orar, ler a Bíblia, cultuar a Deus, começa a se tornar algo prazeroso. Você não pode ter o tesouro, que é Cristo Jesus, se não está disposto a deixar o jeito de viver do mundo longe do seu coração. Este é o preço. E você se pergunta, mas e a parábola da pérola que Jesus conta na sequência? Ora, segue o mesmo pensamento. Lembremos, Jesus fala de uma pérola que não poderia ser adquirida por dinheiro algum. Simplesmente não havia ouro ou prata suficiente na terra para bancar o seu valor, que poderia gastar a vida inteira acumulando dinheiro para obtê-la, mas não conseguiria dinheiro para tal. Esse esforço seria em vão. Agora imagine o negociante conversando com o proprietário, que é Deus. Imagine essa conversa, dizendo: olha, eu tenho que adquirir essa pérola, meu Senhor. Eu troco alegremente contigo tudo que eu ganhei na minha vida por aquilo que é este tesouro maravilhoso, essa pérola maravilhosa. Tudo que o Senhor me pedir, eu farei. Eu só quero ter essa pérola, Senhor. Como é que eu vou conseguir essa pérola? Então o pai amorosamente lhe responde: dê-me então o teu coração. Dê-me então a tua vida. Este é o preço. E a seguir nós lemos o que Jesus diz no versículo 46, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ou seja, ele faz exatamente aquilo que o pai falou para ele fazer. Esse mercador vendeu, por assim dizer, a própria alma para conseguir esta pérola. Custou a ele a mente, o corpo, o espírito, tudo o que ele possui. E imagine o proprietário, o próprio Deus, dizendo ao mercador: sim, amigo, você agora será meu servo.
Mas será muito mais do que isso para mim. Ao dar-me o teu coração, estarás permitindo que eu te adote como filho. Estou te fazendo parte da minha família, e então tu terás esta pérola, o meu filho, e você será também o meu herdeiro. Nós teremos isto em conjunto. Este Cristo que é meu, é também teu. Eu creio, irmãos, que estas parábolas, elas têm uma certa ligação, e é por isso que estão juntas. Eu não sei se você compreende o que eu estou querendo passar para você. Existe um preço, e um preço alto, para ser trigo, para ser colheita de Deus, para fazer parte da família de Deus. E você não pode comprar isto com ofertas, com dízimos. Você não pode comprar isso ajudando o seu próximo. Você não pode pagar com orações, com leituras bíblicas e nem com cânticos de louvor. Você não compra com essas coisas. O preço para ter Jesus é a oferta da tua vida, e não é mais e nem menos. Então, como eu disse bem no princípio, é uma questão de escolha que você tem que fazer. Eu gosto muito do escritor Rubem Alves, e ele escreveu assim: é preciso escolher, porque o tempo foge, não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo, não poderei ler todos os livros que desejo, não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Quando a gente fala em prioridades, que Jesus tem que ser prioridade aqui, o preço para ser trigo de Deus, para ser de fato filho, filha de Deus, é entregar toda a vida a Cristo. Na verdade, a gente está falando de escolhas que a gente faz na vida. E é assim, por exemplo, quando a pessoa se casa. Ela escolhe aquilo. Ela diz assim: eu vou estar contigo por toda a minha vida, por todos os dias da minha vida, seja na alegria, seja na tristeza, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza. Então, quando nós nos unimos a Deus, é uma escolha que nós fazemos. E a metáfora do casamento, que é usada na Bíblia para falar do nosso relacionamento com Deus, não é por acaso. O povo de Deus é mencionado como a noiva e o Senhor Deus como o noivo. O filósofo Nietzsche disse que só existe uma pergunta a ser feita quando se pretende casar: continuarei a ter prazer em conversar com esta pessoa daqui a 30 anos? Quem está casado aí perto de 30 anos, ou mais, né? Continuarei a ter prazer em conversar com esta pessoa daqui a 30 anos. Eu e minha esposa temos aí 26, 27 anos de casado, estamos quase chegando. Eu ainda tenho prazer em conversar com ela, espero que ela também comigo. Mas então, essa escolha que a gente faz é uma escolha que envolve conhecimento. Eu preciso conhecer a pessoa para fazer bem essa escolha. Não deve ser algo por impulso no calor do momento, porque as chances de darem errado são grandes quando fazemos apenas alguma coisa baseada na paixão. Paixão pode existir, mas não pode faltar também uma boa dose de razão. Por isso eu enxergo Paulo como uma pessoa extremamente racional. Ele tem um encontro com Cristo e se retira para avaliar tudo com calma. E o que ele faz? Após um período de cerca de 3 anos de avaliação, a gente ia dizer de 3 anos de namoro, aí ele decide. E o que o Paulo decide? Ele diz: eu vou deixar tudo para entregar a minha vida a Jesus. Este casamento vai dar certo. Eu amo tanto a Jesus e Ele me ama tanto que não tem como dar errado. Eu não quero conversar com Jesus apenas 30 anos a mais, mas por toda a minha vida e pela eternidade. O que eu quero dizer, será que ouvindo agora a proposta de Deus, eu não posso já me decidir por Cristo? Claro que posso e devo.
Eu devo entregar toda a minha vida a Ele agora? Claro que posso e devo. Contudo, o tempo é que vai mostrar se esta decisão é realmente profunda ou se eu estou fazendo apenas algo de cunho emocional. Eu diria sem medo de errar que este tempo de namoro com Cristo apenas vai mostrar o quão maravilhoso Ele é e o quão pequeno eu sou. Apenas vai mostrar a grandeza do seu amor e como eu sou tão frágil, tão pequeno, tão mesquinho perto do meu Senhor. No livro Canja de Galinha para a Alma, tem uma história bem interessante do avô do Mendelssohn. Ele chamava Moses Mendelssohn. O Mendelssohn foi um compositor alemão muito conhecido. E esse Moses estava longe de ser uma pessoa bonita. Ele era uma pessoa pequena e tinha uma corcunda muito grotesca. E certo dia ele visitou um comerciante em Hamburgo que tinha uma adorável filha chamada Fruntia. E Moses se apaixonou profundamente por ela, mas ela sentia uma enorme repulsa pela sua aparência. E quando chegou a hora de partir, Moses então reuniu coragem e subiu os degraus até o quarto da moça, a fim de ter uma última oportunidade de lhe falar. Ela tinha uma beleza celestial, mas a sua recusa em olhar para ele lhe causou uma profunda tristeza. Depois de tentar várias vezes conversar com ela, Moses perguntou timidamente: "Você acredita que os casamentos são feitos no céu?" Ela disse: "Claro que eu acredito." "E você?" "Sim, acredito", disse ele. "Sabe, no céu, quando nasce um menino, Deus anuncia qual menina ele vai desposar. E quando eu nasci, minha futura noiva me foi apontada. Mas Deus disse para mim: sua esposa vai ser corcunda." Aí eu gritei: "Oh, Deus, não! Uma mulher corcunda seria uma tragédia. Por favor, Senhor, dê-me a corcunda e deixe ela ser bela." Então a jovem olhou bem dentro dos seus olhos e se comoveu com alguma profunda lembrança. Ela estendeu a sua mão a Mendelssohn e mais tarde se tornou sua devotada esposa. Pensei nessa história como uma ilustração para nós e Cristo. Deus em Cristo assume a nossa feiura, ou seja, o nosso pecado. Ele morre na cruz em nosso lugar, Ele sofre por nós. E porque Ele faz isso? Ele faz por amor. Ele nos faz como uma noiva bonita. Ele assume toda a feiura do nosso pecado. Lutero vai usar uma outra analogia. Ele diz que nós somos a noiva pobre e cheia de dívidas. E Cristo é o noivo rico. E quando Ele se casa conosco, Ele assume toda a nossa pobreza, quita as nossas dívidas e nos enriquece. Veja, tudo uma questão de escolha. Deus escolheu nos amar. Nós também podemos escolher amar este noivo ou não. E quando a gente coloca dessa forma, como eu expus a vocês hoje, a gente poderia pensar: poxa, mas seria uma grande tolice se eu não escolher Jesus. Seria uma grande tolice eu olhar para trás. Seria uma grande tolice ter o coração preso ao mundo, virar, por assim dizer, uma estátua de sal. Mas eu quero dizer para vocês que muitas pessoas têm preferido seguir o caminho deste mundo. E por isso não passa de joio. A pessoa pode até se declarar como membro do povo de Deus, mas é joio. Será condenada. O joio não serve para nada. O trigo é símbolo de vida, de alimento, de pão. A vida com Cristo é incomparável. O tesouro no campo e a pérola de grande valor você pode ter. E eu te pergunto, o que você vai fazer com esta mensagem que você ouve hoje? Quanto Jesus vale para você? Para ganhá-lo, o preço talvez seja maior do que aquilo que você queira pagar, mas vale a pena. E eu diria, é o melhor negócio do mundo.
quanto vale Jesus para você. Você pode dizer como a Aline Barros, quando ela canta dizendo assim: te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Se você quer entregar tudo para ficar com este tesouro, que é Jesus, se quer ficar com esta pérola de grande valor, que é Jesus, se você quer ser trigo e não joio, então eu te convido a orar comigo, a entregar tudo a Jesus, e assim terás este tesouro precioso. Então eu te convido para você orar junto comigo, se você quer este tesouro que é Jesus, esta pérola de grande valor, se você quer realmente ser trigo e não joio, te convido a orar comigo. Senhor Deus, eu encontrei em Jesus o tesouro maior da minha vida. Eu encontrei a pérola de grande valor. Eu não quero viver sem Jesus. Eu não quero ser joio. Eu quero ser trigo. Eu escolho entregar a Ti toda a minha vida e seguir a Jesus. Eu sei que o preço é alto, mas nada se compara com este tesouro que é Teu Filho Jesus. Ajuda-me nesta minha decisão, nesta minha escolha. Vá a cada dia moldando de tal forma o meu coração que aquilo que antes eu enxergava como lucro, agora considere como refúgio, perto deste tesouro incomparável que é Teu Filho Jesus. Não quero olhar para trás. Eu quero seguir firmes nos passos de Cristo, mas sem Ti eu não posso fazer isso. Vem com Teu Espírito Santo e faças esta obra em mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los, então, para juntos confessarmos a nossa fé em Deus com as palavras do credo apostólico. Este Deus maravilhoso que enviou ao mundo esse tesouro, que é Cristo Jesus. Esse tesouro que enriquece a nossa vida. Então, que a gente confesse com alegria a nossa fé em Deus, porque este Deus em quem nós cremos, é o Deus de amor, é o Deus que cuida de nós. E juntos, então, nós confessamos que cremos nesse Deus que nos ama tanto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A pastora Silvia, pastora presidente da ESLB, ela gravou um vídeo com um recado importante para nós, que nós vamos assistir na sequência. Irmãos e irmãs, neste tempo de pandemia, muitas pessoas não puderam se despedir de familiares e pessoas amigas que faleceram. Não puderam participar de velório e de sepultamento, não puderam receber abraços, ter um ombro amigo e a presença solidária de irmãos e irmãs na fé. Tudo isto aumenta a dor pela perda, especialmente neste tempo. Recebemos do Sínodo Noroeste Rio-Grandense um convite para participar no dia 19 de julho do Dia da Solidariedade,
Por este motivo, convidamos ministras, ministros e membros da ISLB a se unirem em solidariedade às pessoas enlutadas. Neste dia, podemos colocar uma cruz ou uma faixa preta na porta dos templos, no portão da nossa casa ou na porta da nossa residência. Neste dia, vamos lembrar e orar pelas pessoas enlutadas. Eu vou colocar uma faixa preta em meu apartamento. Vou orar pelas pessoas em sofrimento. Convido você também a se engajar neste Dia da Solidariedade. Use também suas redes sociais para transmitir conforto e ânimo neste dia. Cremos na ressurreição de Jesus Cristo e confiamos nele todos os dias de nossas vidas. Amém. Querido e amado Deus, quando lemos, Senhor, a parábola que foi contada hoje, Senhor, essa parábola de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que tu trabalhes em nós de tal forma, Senhor, que nós sejamos uma boa lavoura tua, um bom trigo, que vivamos, Senhor, para te servir e para te amar. Dá, Senhor, a cada um de nós, a cada uma, olhos para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-nos, Senhor, puros como a água da fonte e alto como o céu. Que não haja, Senhor, lama nas estradas dos nossos pensamentos e nem folhas mortas nas lagoas dos nossos sonhos. Que saibamos, Senhor, amar os outros como irmãos e irmãs e amar-te como um pai. Torna-nos, Senhor, dignos da tua presença, que um dia possamos aparecer diante de ti, Senhor, como um filho, uma filha que volta para casa. Que o teu amparo, o teu sustento nos façam companhia. Que teu Espírito nos capacite e impulsione a viver com qualidade e repartir com generosidade. Que tuas bênçãos nos alcancem por toda a vida e se estendam à família que nos dás. Dá, Senhor, que os nossos afazeres tenham as tuas marcas, para que não sejam trabalhos penosos, mas serviços de amor ao nosso semelhante. Que nossos lares, Senhor, tenham paz e haja bom entendimento, bom diálogo entre todos e todas. Que não nos faltem o pão e a generosidade para compartilhar. Querido Deus, olhes com amor também para as pessoas que estão enlutadas. Nosso país vive um tempo muito tenebroso, onde as mortes se amontoam dia após dia. São muito mais que números. São pessoas, Senhor, que nos deixam saudades e que deixam saudades. São gente que poderia continuar um pouco mais entre nós, mas foi levada por essa praga que assola a nossa nação. Tem compaixão dessas pessoas que choram e dá o teu consolo. Que sejamos, mesmo de forma virtual, braços que acolhem, mãos que se unam em oração. Dá que haja mais empatia também por parte dos nossos governantes e amor sincero, que se traduz em ações para o amparo de quem sofre. Ajuda os profissionais da área da saúde, que não lhes faltem forças e nem condições materiais para exercerem com dignidade a sua função, que é tão importante. Proteja essas pessoas, bem como a família, as pessoas de suas relações. Cuida das pessoas enfermas que estão nos hospitais, das que estão em casa. Dá uma boa recuperação.
Esteja, Senhor, não só com aquelas que são vítimas dessa pandemia que se espalhou pelo mundo, mas daquelas que estão enfermas também por outras doenças. Cuide de todas essas pessoas, Senhor. Muito obrigado também pelas pessoas que se recuperaram, que sejam gratas pela nova oportunidade de vida e sejam sábias para serem guiadas por Ti. Ó Senhor, dá que uma vacina seja descoberta para que esse mal vá embora e a gente possa viver livre desta pandemia. Enquanto isso não acontece, Senhor, dá-nos paciência e responsabilidade nas nossas ações de combate a este mal. Abençoa as pessoas que estão desempregadas. Abençoa as pessoas que estão desamparadas. Ajude-as para que não passem fome. Abençoe, Senhor, as empresas que estão tão afetadas, para que não fechem as portas, pois são locais onde muitas pessoas ganham o pão diário. Abençoa as pessoas da área da educação. Continue dando sabedoria e condições para exercerem bem as suas funções. Dá que os alunos e alunas também se envolvam e possam continuar seus estudos com dedicação nesses tempos difíceis. Dá que a nossa nação seja sempre administrada com responsabilidade e com cuidado com a natureza, com o pobre, com os mais fracos. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, que se mantenha firme na Tua palavra e não desanime, pois Tua luz brilha na escuridão. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem entende um pouco de literatura, quem gosta do Fernando Pessoa, vai ver que na minha oração final tem alguma coisa ali do Fernando Pessoa. Vai dizer que esse pastor está plagiando o Fernando Pessoa. Não, ali tem alguma coisa do Fernando Pessoa, que é um poeta muito conhecido, muito bom, né? Que eu gosto muito, que eu admiro. Então ali tem um pouquinho de literatura na oração final, que eu aproveitei um pouco desse meu poeta preferido. Eu gostaria de me despedir de você nesse dia, lembrar do que a pastora Silvia, pastora presidente da SLB, ela nos animou, por assim dizer, a continuar orando pelas pessoas que estão enlutadas. E são muitas pessoas no nosso país, e tem pessoas que estão enlutadas e nem puderam se despedir da outra, nesses tempos de pandemia. Então nós queremos lembrar e pedir por essas pessoas durante a semana. E vamos continuar orando a Deus, pedindo que dê sabedoria aos cientistas para encontrarem uma vacina contra este novo coronavírus. Então, com estas palavras de bênção, eu quero me despedir de você e desejar que Deus te acompanhe e te dê uma semana iluminada, uma semana de paz. Que o bom Deus te abençoe, de tal forma que não haja joio no solo do teu coração. Que tu sejas como um trigo que sacia a fome do teu irmão. Que Deus are a terra da tua vida, semeie as sementes da esperança que não termina, do amor que é vida, da paz que se abraça com a justiça. Que Deus remova as pragas da tua terra, fertilize teus campos com o orvalho dos céus, com o sol que não queima e com a chuva no tempo certo. Que sejas como um alimento a teu irmão, a tua irmã, e que, unido a Cristo, sejas um pão só com Ele, que tenhas o gosto da ternura e a textura da vida plena, a vida
que não se perde. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.